Afinal, a gestante tem ou não tem estabilidade provisória nos contratos por prazo determinado? O inciso 3 da súmula 244 do TST foi alterado em setembro de 2012 e passou a estabelecer regras em sentido oposto ao de sua redação anterior. Com isso, a gestante passou a ter estabilidade na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Então, dessa forma, desde setembro de 2012, a empregada que engravidar durante a vigência do contrato por prazo determinado tem garantia no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Vale lembrar que a empregada que foi contratada grávida também terá estabilidade. E se a empregada descobriu, após a rescisão do contrato por prazo determinado, que engravidou durante a vigência do contrato, também terá direito à reintegração ou à indenização substitutiva do período de estabilidade. Importante lembrar que o contrato firmado a título de experiência é um contrato da modalidade por prazo determinado, razão pela qual a empregada tem direito à estabilidade provisória, independentemente dela já estar grávida ou se de fato a gravidez for confirmada após a rescisão do contrato, mas que se concretizou na vigência deste. Muito bem. Esse tema já estava pacificado no tribunal e quando o cliente perguntava assim: doutora, doutor, a empregada contratada a título de experiência acabou de me avisar que está grávida. Posso rescindir o contrato de trabalho mesmo assim? A nossa resposta era curta e bem segura. Não, não pode, pois diante da súmula 244, inciso 3 do TST, a gestante possui estabilidade provisória, independentemente se for contratada por prazo determinado, ou no caso a título de experiência. Só perderia essa estabilidade em caso de demissão por justa causa. E que nessa hipótese de justa causa, a gestante teria que ser demitida de imediato para não configurar o perdão tácito. E também se ela cometesse alguma falta grave e fosse demitida por justa causa, ela perde todo o direito deste período de estabilidade. Pois bem, no dia 4 de agosto, a 4ª turma do TST entendeu que não há estabilidade gestante nos contratos por prazo determinado. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, quando do julgamento de um recurso extraordinário em 10 de outubro de 2018, que elegeu como pressuposto da estabilidade, vamos lá, abrindo aspas aqui, 1. A anterioridade do fator biológico da gravidez à terminação do contrato, ou seja, a gravidez teria que ser concebida durante o percurso do contrato de trabalho. 2. Dispensa sem justa causa, ou seja, afastando a estabilidade das outras formas de terminação do contrato de trabalho. Fecha aspas. O STF optou por proteger a empregada grávida contra a dispensa sem justa causa como ato de vontade do empregador de rescindir o contrato sem a imputação de justa causa à empregada, excluindo outras formas de terminação do contrato, como, por exemplo, o pedido de demissão, a dispensa por justa causa, a terminação do contrato por prazo determinado, entre outras. Diante desta decisão, agora, quando o cliente te procurar para fazer a mesma pergunta, doutora, doutor, a empregada contratada a título de experiência acabou de me avisar que está grávida. Posso rescindir o contrato de trabalho mesmo assim? A nossa resposta será curta, mas insegura. Talvez. Se rescindir o contrato, terá um possível passivo trabalhista.
Mas se tivermos sorte de o processo ser distribuído para a quarta turma do TST, podemos obter êxito na tese de que não há estabilidade e dessa forma a empresa não será obrigada a pagar as verbas decorrentes deste período de estabilidade. Quanta insegurança jurídica, não é mesmo? Queridos alunos, desde o momento em que a redação do inciso 3 da súmula 244 do TST foi alterada para garantir a estabilidade gestante nos contratos por prazo determinado, eu fui contra. Mas, professora, a senhora é mulher e vai ser contra a estabilidade? Infelizmente, sim. Sou contra devido às consequências práticas desta determinação na vida real. Isso porque sabemos o quanto é difícil para a mulher concorrer a uma vaga de trabalho quando seu concorrente à vaga é um homem, na mesma faixa etária, com o mesmo currículo, com a mesma experiência. Infelizmente, a ideia da maioria dos empregadores é no sentido de que se contratar a mulher, ainda que por experiência, caso ela esteja grávida e não corresponder às expectativas do serviço, porque sim, ela pode ter um currículo maravilhoso, mas ela não, de repente não se adaptou aos colegas de trabalho, ao sistema da empresa, enfim. Bom, então se ela não corresponder a essas expectativas do empregador, e se estiver grávida, correrá o risco de ter que assumir a estabilidade, ter que ficar sem a empregada durante a licença maternidade e por essa razão o empregador contrata o homem. Se não houvesse a estabilidade nos contratos por experiência, apenas por experiência, talvez, a mulher tivesse mais oportunidade de mostrar a sua competência. Não deixo de mencionar que há casos de preconceito mesmo pelo empregador, pois ainda que a empregada esteja exercendo um trabalho de excelência, o simples fato dela estar grávida faz com que o empregador rescinda o contrato no término do contrato a título de experiência. E diante desse posicionamento que atinge a maioria dos empregadores, entendo que nos contratos por prazo determinado, principalmente a título de experiência, a estabilidade não deveria ser aplicada. Assim, a mulher teria mais chance de emprego. Para finalizar aqui esse tema que é super bacana e os alunos que já foram meus alunos de pós sabem disso, eu não posso deixar de mencionar o lado positivo dessa redação do inciso 3 atual, em que gera a estabilidade provisória das gestantes nos contratos por prazo determinado. Houve sim um lado positivo, e esse lado positivo que mais se destacou durante todo esse período em que essa súmula está vigente foi a contratação de mulheres acima de 45 anos, que já estavam descartadas do mercado de trabalho, mas os empregadores começaram a enxergar essa empregada como sendo uma empregada que não trará risco de um passivo trabalhista com relação a uma estabilidade provisória gestante. Há outros exemplos positivos, mas não quero me estender nesse momento. Bom, e você? Qual é a sua opinião sobre o tema? Acha mesmo que a estabilidade provisória ela pode ser aplicada nos contratos por prazo determinado? Deixe os seus comentários. Essa e outras dúvidas são solucionadas todos os dias via WhatsApp no grupo VIP Consulte a Professora Lilian Babo.